Muito bem, nós estamos aqui em mais um dia a dia dos obreiros. Eu estou aqui com o João, com a Marileide, não é isso? Isso. Tudo bem? Tudo, bispo. Na fé. Então, vocês são obreiros há quanto tempo? 21 anos. 21 anos. Isso. Muito bem. E são casados há quanto tempo? Nós somos casados 22. 22 anos. Mas chegaram na igreja já casados? Pois, já chegamos casados já. Tinha mais ou menos um ano mais ou menos de casado. E chegou na igreja por quê? Bispo, quando a gente casou, a vida ficou assim, parece que tudo trancou, ficou tudo difícil. Nada dava certo pra gente. Ele perdeu o emprego, eu tinha um comércio que acabou, passou a não vender nada. Aí foi quando falaram pra gente da igreja, a gente resolvemos ir pra igreja, buscar fé, e aí gostamos, estamos até hoje. É. E chegou na miséria. Na miséria. Chegamos doentes, chegamos à beira de separação, chegamos desempregados, passando super necessidade. Precisando de pai, precisando de alguém para dar um quilo de alimento, chegamos dessa forma na igreja. É. Sim, senhor. E aí começaram a fazer as correntes e o encontro com Deus, como é que foi? Seu? Sim, senhor. Bispo, eu estava na igreja já há uns 6 meses e de repente eu vi vários testemunhos, só falava que a gente tinha que crer, que a gente tinha que acreditar no que o homem de Deus falava, praticar, e aí eu resolvi praticar tudo na risca, que o homem de Deus falava e fazia. E aí de repente houve um encontro com Deus. É. Sim, senhor. E o seu? Então, da mesma maneira, né? Então chegamos juntos, cheguei na igreja com sede total, querendo colocar em prática tudo que era falado pelo pastor que estava no altar. E assim, colocando, recebemos o Espírito Santo e logo em seguida, passamos mais uns 6 meses, a gente já passamos a ser obreiros. Uhum. Depois de obreiros, vocês tiveram tribulações, perseguições, tiveram momentos em que situações em que houve tentações de abandonar a fé, como a gente tem falado, nós temos falado que o diabo tem conversado, tem falado através de pensamentos na cabeça de muita gente, né? Tipo assim, não, abandona, tá vendo? Olha só, você está sendo perseguido dentro da igreja, você está tendo uma tribulação dessa dentro da igreja. Vocês viveram situação assim de perseguição, ou dentro da igreja, ou parte de parentes, ou parte... Vivemos muitas mesmo. Vou citar aqui, a gente vai ficar a manhã toda citando várias tribulações que nós passamos. Mas uma bem forte, que ficou marcado, que foi muito forte, a gente lutou bastante, fizemos fogueira santa e conseguimos abrir uma loja de início. Aí Deus começou a abençoar. Eu viajei, fui até São Paulo, comprei muita mercadoria, enchi a loja de mercadoria. Era final de ano, sabe? Final de ano, dezembro, vende bastante. E aí a loja estava super lotada de mercadoria. O que aconteceu? Abriram... na sexta-feira, o pastor da minha igreja tem falado assim, que era pra gente fazer, quer dizer, passou o propósito de fogueira santa, e eu determinei que eu ia dar o lucro daquela loja todinha, porque assim, muito grata pelo que Deus estava fazendo na minha vida, determinamos que ia dar o lucro daquela loja. E o que aconteceu? No sábado pro domingo, abriram um buraco na parede e levaram toda a mercadoria. Assim, quando ele ficou sabendo que ligaram para ele foi até lá, que ele viu, ele ficou assim receoso de me contar e falou: Deus, você está preparado para, se Deus pedir tudo, você dá? Eu falei: imagina. Aí eu falei: não, é o quê? O que aconteceu? Aí ele falou: levaram a mercadoria toda, ficou nada. Eu falei: não tem problema, com Deus eu venci uma vez, quer dizer, consegui, eu cheguei sem ter nada, e eu consegui, eu vou conseguir de novo. Aí viajei de novo, comprei tudo novamente e coloquei tudo na loja. Lógico que foi difícil, porque como eu já tinha comprado uma quantidade, aí dessa vez eu fui comprar a quantidade já em cheque. Então foi uma luta para cobrir o cheque. Mas assim, a gente venceu, a gente conseguiu. Foi muito... Isso aí foi uma coisa assim que doeu bastante, né? Mas eu senti que foi o diabo mesmo que fez aquilo. Para quê? Para me parar. Porque a gente estava vencendo. Agora, qual a sensação de repente chegar no outro dia na loja e não tem nada? Roubaram tudo. Bispo, foi um susto, né?
Foi um susto porque nós tínhamos 2 funcionários na época, os 2, na hora, disse que nunca mais pisavam o pé na Igreja Universal. Nunca mais. Eles iam para a igreja e disseram, a partir de hoje eu não vou, porque vocês não merecem o que aconteceu. Só que eu disse para eles, não caiu uma folha da árvore sem que Deus não permita. E se Ele permitiu, Ele tem coisas grandes para a gente. Nós vamos dar a volta por cima, tudo bem. Eu estou com vocês, mas na igreja eu não vou mais. Então foi duro também o início. E a gente teve que ficar firme. Aí nós chegamos na igreja para falar com o nosso pastor, lembro como hoje. Ele abordou, ouviu tudo que nós falamos e só disse uma palavra. Tem fé, nós temos. Ele deu um envelope da Figueira Santa, de novo. Vá na sua fé que Deus é contigo. Acabou. E foi isso que aconteceu. Nós ouvimos o que o profeta falou, colocamos em prática o que ela tinha prometido e Deus tem abençoado a gente até o dia de hoje. E assim, o melhor de tudo é que a gente cumpriu o que a gente prometeu. A gente cumpriu o que a gente prometeu, não foi fácil, porque a gente tinha muita mercadoria que foi levada e a gente comprou tudo novamente, aí a gente já teve que comprar tudo em cheque, mas mesmo assim a gente cumpriu, passou por um momento difícil, mas a gente conseguiu cumprir tudo. Cumpriu com Deus e depois Deus deu a vitória pra gente. É porque assim, bicho, ali era o início, né? O início da nossa vida financeira, começar a se erguer. Era a única loja que nós tínhamos na época. Então, era um começo e de repente o começo virou o fim. Então, aquilo aí pra gente foi um baque grande, foi. Mas nós sabíamos que Deus ele estava com a gente. Teve gente que chegou para para vocês, além desses 2, falou, olha, é melhor você sair da igreja, como é que pode? Vocês estão na igreja e tal. Alguma coisa nesse sentido, não? Sim, teve. Na época, teve outro momento também, que esse aí também foi... Isso vocês já eram obreiros, né? Sim, senhor. Esse aí que a gente é obreiro. Mas bem no iniciozinho, teve antes da gente ser obreiro ainda. A gente não era obreiro ainda, lembro. A gente não era obreiro. E aí, a gente morava em uma casa e 2 ladrões, assim que a gente entrou na igreja, 2 ladrões invadiram a nossa casa. Porque eu vejo o seguinte hoje, que o inimigo, ele tentou de tudo para poder parar a gente. Ele sabia que a gente ia glorificar o nome de Deus. Então, ele fez de tudo. Então, meu esposo tinha saído para fazer um bico, na época ele estava desempregado, e ele viajou, foi para outra cidade fazer um bico. E eu fiquei sozinha com um menino que hoje está com 22 anos. E aí, eles arrombou a casa, dois ladrões arrombaram a casa, a porta, e aí colocou o revólver na nossa cabeça, ali na minha cabeça e do menino, disse que ia ser e ia matar nós 2, eu e o menino, que é o que tem 22. E aí eu vejo ali como fosse uma entrega que eu tive naquele momento, porque eu comecei a orar sem parar e clamar a Deus, porque eu tinha certeza que eu ia morrer. E aí eu comecei a clamar a Deus, entreguei minha vida de fato e de verdade para Deus. De repente eu comecei a sentir alegria no meu coração. Aquele medo que eu estava, eu passei a sentir alegria no meu coração a partir daquele momento. E aí, aquela alegria assim, aí nisso o vizinho da frente abriu a porta, aí o que estava na porta mais adiante falou, sujou, deixa essa miserável aí, deixa essa desgraçada aí. Na verdade, ele estava manifestado. Deixa essa desgraçada aí, sujou. Aí correram, foram embora e não me aconteceu nada. Para a honra e glória no nome do Senhor Jesus. E aí a gente continuou. Mas isso aí foi uma dor muito grande, porque assim, eu não esperava por aquilo, aí eu chorei muito, eu perguntava a Deus, meu Deus, por que isso? Bem no início da fé, né? Por que, meu Deus, aconteceu comigo? E num momento assim, eu não tinha resposta. Assim, mas hoje eu entendo tudo. E na época, bispo, eu só fiz uma seguinte oração para Deus, só pedi ele justiça, né? Que eu não aceitava. Aí na época, bispo, eu fiz só para Deus uma seguinte pergunta, pedi a Deus para ele fazer justiça, porque eu não aceitava o que estava acontecendo. E dias depois eu soube que um dos assaltantes ele morreu, foi fazer outro crime e morreu. E um está hoje na igreja com a gente. Ele não sabe que eu conheço ele, mas eu pego na mão dele, abraço ele e falo de Jesus para ele, digo para nunca ele abandonar a fé. Quer dizer, hoje ele é obreiro? Alguma coisa? Ele é membro. Membro da igreja. Sim. Quer dizer, ele assaltou vocês no passado. Hoje ele não sabe que te assaltou. Eu sei. Ele não sabe que eu sei que foi ele. E eu falo de Jesus para ele. Quando ele some, eu vou atrás, entendeu? A mãe dele pede para eu ir atrás, toda assim descabriada, que ela sabe. A mãe dele conhece? Ela conhece. Aí eu vou atrás, a gente traz ele para a igreja, dou um abraço, digo para ele pegar firme, digo que Deus é com ele está lá conosco. Agora vocês trabalham juntos? Sim, trabalhamos juntos. Todo dia? Todo dia. Como é que funciona obra de Deus, trabalhar com os compromissos com Deus, né? De obreiro e tal, trabalho da igreja e o trabalho nas lojas? Então,
Ô bispo, a gente tem um outro filho, né, que tem 10 anos, a gente tem que levar para a escola às 6 horas da manhã, a gente leva ele na escola, nisso a gente já vai até uma loja que nós temos aqui mais perto de casa, a gente fica mais ou menos até meio-dia, à tarde a gente vai para outra loja e à noite a gente está na igreja, quase todos os dias, é certo, a gente na segunda-feira a gente vai. Nós trabalhamos assim ajudando o grupo de evangelização. Então na segunda-feira a gente vai para uma aula. Terça-feira a gente estamos lá trabalhando sempre, ajudando as pessoas que precisam, conversando. Por a gente ter muito tempo já, graças a Deus, na igreja, as pessoas procuram bastante a gente para pedir conselho, para conversar e a gente sempre está ali ajudando as pessoas. Quarta-feira estamos lá, não faltamos de jeito nenhum, quer dizer, a gente nunca coloca o trabalho na frente das coisas de Deus. Primeiro, Deus, depois o trabalho. O Espírito Santo está em que lugar na vida de vocês? Primeiro de tudo. Que assim, bispo, a Bíblia diz que tem tempo para tudo, né? A gente só faz administrar ele. E aí dá tudo certo. Verdade. Nosso casamento dá certo. Quantos filhos? 2. Estão na igreja também? Sim. Todos os 2 na igreja. O de 10 anos, se puder, não sai. E o de 22 também, inclusive já é candidato a obreiro, já está no CPO e tem. Grupo Jovem Está no Firme. Grupo Jovem Firme, uma bênção do Senhor Jesus, nossa vida. Amém. Tá aí então, você que é obreiro, é obreira, olha aqui, mais um casal de obreiros, nós estamos aqui na Bahia, em Salvador, e 21 anos de obra, já passaram por lutas, já passaram por momentos difíceis, né? Mas estão vencendo. Você veja, faça um paralelo dos resgates que nós temos feito. A gente vai na casa da pessoa que está afastada e lá a gente vê a miséria, a gente vê a tristeza, a angústia, a dor estampada no rosto das pessoas que se afastaram do Espírito Santo. Por outro lado, está aqui mais um casal ativo na fé, vivendo a fé, colocando o Senhor Jesus como prioridade na vida deles, e o resultado é união do casal, vivem bem no casamento? Com certeza. União do casal, batizados com o Espírito Santo, prosperando, né? Enfim, esse é o dia a dia dos obreiros que têm Jesus em primeiro lugar. Deus abençoe vocês, muito obrigado por ter nos recebido aqui na casa de vocês. Tá bom? Deus abençoe.